Primeiro estranha-se, depois entranha-se. É com esta frase atribuída a Fernando Pessoa que Rui Ramos inicia mais um artigo de opinião no site do Observador sobre o presidente dos Estados Unidos. Rui Ramos é o colunista do dia. Muito bem-vindo. Olá, viva. Escreve que o problema do mundo está até... aliás, o problema do mundo até esta era Donald Trump 2.0, ou seja, até há poucos dias, assentava no poder dos Estados Unidos e da Europa, e que esse mundo acabou. Mas a estratégia que Donald Trump está a seguir não é só a pensar no próprio umbigo norte-americano? Não, não parece. Eu acho que isso está a ser percebido assim numa Europa que sempre esteve muito virada para o seu próprio umbigo e que continua, aliás, virada extraordinariamente concentrada em si mesmada, muito ensimismada. Não, o ponto do artigo é que muito do comportamento que nós estamos a estranhar no presidente dos Estados Unidos faz sentido num mundo em que aquela ordem internacional baseada em organizações, em regras partilhadas por vários países, colapsou, acabou. E isso acabou em grande medida porque isso era sustentado, esse é o meu argumento, isso era sustentado por uma força que os países ocidentais, portanto, os da Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Japão, aquilo que nós referimos como Ocidente, uma força que os países ocidentais tiveram em determinado momento no século XX e que, entretanto, deixaram de ter. E quando deixaram de ter, essa ordem internacional deixou de funcionar para garantir aqueles valores, aquela relação entre os países que era apreciado e que correspondia aos valores e à percepção do Ocidente. E a partir daí os Estados têm de se comportar de maneira diferente. E a maneira como Trump está a comportar-se, penso que corresponde à necessidade que os Estados Unidos têm neste momento de afirmar o poder, não tendo em conta já essa ordem mundial que basicamente já não existe. E, portanto, desse ponto de vista, quando diz que Donald Trump é o primeiro a perceber que o século XXI não é o prolongamento da última década do século XX, esta forma de atuar do presidente norte-americano é o caminho possível para que os Estados Unidos continuem a ser uma grande potência mundial? Exatamente. Falou da forma de atuar. Eu não vi, o que tento compreender neste artigo é essa forma de atuar. Não é exatamente as resoluções tomadas. Essas podem estar certas, podem estar erradas, podem ter sucesso, podem não ter sucesso, podem ser as mais adequadas ou as menos adequadas. Mas a maneira de atuar, uma maneira que já não está à espera de determinado tipo de comportamentos, a não ser que eles, dos outros, isto é, dos parceiros, das outras potências, a não ser que elas sejam pressionadas pelo poder que os Estados Unidos ainda têm, o poder militar, o poder financeiro e tecnológico que os Estados Unidos ainda têm, parece-me que essa é a maneira de atuar que, enfim, Donald Trump percebeu que tinha de recorrer e penso que qualquer outro presidentes daqui para a frente vão recorrer. Isto é o começo de um novo tipo de Estados Unidos. Nós estamos a estranhar muito isso aqui na Europa, atribuímos isso a Trump, se não fosse Trump as coisas teriam continuado como estavam. Não, as coisas já não teriam continuado como estavam, independentemente de ser ou não ser Trump. Mas Trump percebeu, quer dizer, mais rapidamente do que outros, que o século XX tinha acabado e tinha começado outro século com uma relação completamente diferente entre aquilo que chamamos o Ocidente e o resto do mundo. O Ocidente, neste princípio do século XX, deixou de produzir a maior parte da riqueza mundial, como tinha produzido até 2005, durante quase 200 anos. Deixou de ter aquela pujança demográfica que lhe permitiu aos países da Europa Ocidental colonizar as Américas até durante o século XIX, isto é, povoar as Américas, tudo isso se perdeu e com isso perdeu-se uma supremacia,
com que já não se pode contar para sustentar essa a ordem internacional que se julgou definitiva no fim do século XX. Tenho aqui uma curiosidade também, Rui Ramos, que não fala aqui no artigo, mas tendo em conta que está a marcar o dia de hoje também, a estratégia que Donald Trump está a seguir para pôr fim à guerra na Ucrânia também se pode estranhar primeiro e entranhar depois? Sim, eu acho que no caso da Ucrânia temos de distinguir entre duas coisas, que é cessar a guerra e resolver o problema. E parece-me que Trump, o governo americano, parece-me que está preocupado sobretudo em fazer cessar a guerra, aliás, correspondendo aparentemente quer à incapacidade dos europeus de manterem a pressão militar sobre a Rússia sozinhos, quer às próprias dificuldades da Ucrânia. Há 3 anos que está em guerra, há 3 anos que estão a morrer ucranianos, quer espera-se, presume-se também algum interesse da parte de Putin e da Rússia em, pelo menos, congelar o conflito agora. Portanto, esse seria está-se a tentar caminhar para aí. Outra coisa depois é resolver a questão da Ucrânia. Essa é uma outra questão, isto é, resolver a questão da Ucrânia é resolver a questão de um país que teve 20% do território, que foi atacado, agredido militarmente por um seu vizinho e que tem 20% do território ocupado por esse vizinho. Uma coisa é parar a guerra, depois outra coisa é resolver esse problema de acordo com os interesses da Ucrânia e os interesses da Europa e os interesses legítimos da Ucrânia em manter a sua integridade territorial. E acha que isso pode ocorrer em momentos diferentes, ou seja, primeiro terminar a guerra, no fundo congelar a situação e só depois se encontrar uma solução? Parece, daquilo que eu ouvi hoje, de declarações do próprio presidente Zelensky e de outros responsáveis americanos, pareceu-me que era para aí que se estava a tentar chegar, isto é, parar o conflito e depois, iniciar depois um processo, demorar mais ou menos tempo para resolver o problema, isto é, arranjar um acordo em que os ucranianos se sintam quer salvaguardados, a sua soberania garantida, quer ressarcidos, quer dizer, desta agressão que sofreram nos últimos 3 anos. Rui Ramos, deixe-me regressar só numa última questão ao seu artigo para lhe perguntar o seguinte. Acha, ou como é que olha para o que se irá passar com o restante Ocidente, retirando os Estados Unidos, com esta estratégia que Trump e com este pragmatismo com que Trump está a olhar para o papel dos Estados Unidos no mundo? Acha que isso no fim do dia vai também fazer renascer o Ocidente, ou o Ocidente vai definitivamente ficar para trás? 30 segundos, Rui Ramos. O Ocidente, a Europa Ocidental vai ter de passar por uma revolução. Aliás, o vice-presidente Vance, já na Conferência de Segurança em que esteve agora, já disse, os Estados Unidos têm muitas outras frentes em que têm de se concentrar e os europeus têm de tratar da sua própria defesa e da sua segurança, que é uma coisa que não têm feito até agora, como aliás se vê na Ucrânia. É isso que têm de fazer. Portanto, os europeus vão ter de se convencer ou vão ter de reorientar as suas políticas para continuarem a ser independentes, soberanos ou autónomos, ou vão tornar-se absolutamente secundários e irrelevantes. É uma opção que as democracias da Europa vão ter de encarar nos próximos tempos. Rui Ramos, muito obrigada por ter sido o nosso colunista do dia. Um bom fim de semana. O artigo que está em destaque no site do Observador tem este título: O primeiro presidente do século XXI, e já percebeu, sobre Donald Trump.
Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.